Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Onde quer que você esteja. Aqui estou eu, para trazer o recado de Deus para você. O que você acha? O Deus vivo. O recado que eu vou trazer é o Deus vivo, né? Como é que eu vou trazer o recado de um Deus morto? Alguém que está morto. Você já viu um morto falar, não? Eu nunca vi e nem quero ouvir. Agora você quem sabe. Se você espera que um morto fale com você, meu amigo, você está perdido. Ele não vai falar. Mas esse Deus, o qual eu prego sempre e cumprimento você sempre com a paz do Senhor, Jesus Cristo vivo, esse fala. E está falando com você. Você vai perguntar como? Através da minha pessoa. Sim, Senhor, eu sou filho dele. Eu obedeço, estou aqui pregando a palavra dele. Enquanto é tempo. Eu estou dizendo, eu sei que já tem pessoas, colegas pastores, que estão meio tristes comigo quando eu digo: pare de brincar de igrejinha, pare de brincar, né? de religioso, de crente, de evangélico, disse daquele outro, pare. O tempo acabou, querido. Será que você não está vendo, pastor, colegas meus, queridos meus? Será que você não está vendo, filho de Deus? Essa é a mensagem. Filho meu, será que você não acordou, não viu ainda o que está acontecendo no mundo? Está acabando. É errado querer uma igreja? Não. Não, senhor. Escute todas as minhas palavras. Não pegue uma palavra aqui, outra aqui, outra aqui, outra lá. Como minha mãezinha falava. Lê um texto e faz um contexto. Ou seja, você lê alguma coisa e você monta aquilo que está no seu coração, na sua cabeça. Então você lê um texto e monta um contexto. Isso é o que acontece no meio religioso do mundo. Isso é o que acontece. É o que as pessoas fazem. Ela torce. Ela torce ao seu bel prazer. É lógico, querido. Olha, eu estou tomando aqui um café com leite, que eu sempre digo para você. Eu gravo aqui nessa praça, eu gosto de gravar aqui, né? E tomando um café com leite quentinho, tá frio. Olha como eu estou todo agasalhado aqui. Tá muito frio. Veja bem, então, eu gosto do quê? Do café com leite. Ao meu gosto. Outros vêm aqui e logo cedo já está tomando vinho. Ao seu gosto. Então, com as coisas espirituais, não muda nada. O ser humano é ser humano. Ele torce, ele cria coisas ao seu bel prazer. E aqui nós temos, aqui, olha, a mensagem é: filho meu, vai lá em Provérbios, com licença. Como eu gosto de pregar a palavra de Deus assim, descontraído. Sabe? Descontraído. Tem um pastor, aí eu vou mencionar ele, porque eu não vou falar mal dele, vou falar bem. Pastor Márcio. Olá, pastor. Eu gosto de ver ele pregar, é um jovem pastor no Rio Grande do Sul. Olha lá, Provérbios capítulo 3. Vamos lá. Provérbios capítulo 3.
É a palavra de Deus. Como eu gosto de falar sobre isso. Palavra de Deus. Deus vivo. Não é o livro do sei lá, tem um monte de escritores bons, escrevem bem. Só que é o que eu sempre tenho dito para você, meu amigo. Acorda, desperta. Você é evangélico e você não é evangélico. Acorda para as coisas espirituais, veja bem, só a Bíblia. Só a Bíblia. A pregação anterior foi Filho Meu, também em Provérbios. E essa de hoje também é Filho Meu, também em Provérbios. Por que eu peguei esse tema? Eu peguei o tema do versículo que ele começa dizendo, olha o versículo 1, Filho Meu. É maravilhoso isto, gente. Eu tive um papai, quer dizer, tenho ele até hoje. Ele não morreu, não, ele só saiu daqui da terra e foi lá para o céu. Ele está vivo. Ele, minha mamãe, meu neto que foi o ano passado para lá, continuam vivos, eternos. Sabia que nós somos eternos? É. Ninguém morre e acaba, não. Isso é mentira de Satanás. Morreu, acabou. Se fosse assim, meu amigo, eu ia viver a vida que eu vivia antes de conhecer esse Deus vivo, fazendo um monte de coisa errada. Né? Ué, se morreu, acabou, então... o que tem? Vou continuar fazendo coisas erradas, coisas que não prestam. Entendeu? Porque aí morreu, acabou. É mentira, viu? Bom, filho meu, você quer ser chamado filho dele? Aceite o seu filho. Olha a ordem é essa. Aceite o seu filho e você será automaticamente adotado. Será filho de Deus. E ele vai te chamar filho meu. Olha o versículo 1, então. Vamos ler aqui. Filho meu, não te esqueças da minha instrução. Olha o papai falando. Filho meu, não te esqueça das minhas instruções. Não te esqueça da minha instrução. E o teu coração guarde os meus mandamentos. Teu coração guarde os meus mandamentos. Buenos dias, que tal? Então aqui está o primeiro versículo, né? Filho meu, não te esqueças da minha instrução. Como o papai ensina, né? Filho, não faz isso, não faz aquilo, faz para cá, faz para lá. Essa é a instrução deste capítulo de Provérbios. E ele começa dizendo, filho meu, que coisa maravilhosa você ser chamado de filho de Deus, e não filho do demônio, filho do diabo, filho de feiticeiro, de bruxo, de adoradores de imagem, de deuses feitos no barro, para lá e para cá. Por que falar isso? Porque é a realidade, querido. É a realidade. O que está acontecendo no mundo? O que você acha que está acontecendo com Israel? Essa guerra toda. O Trump, o americano, que de repente ele voltou para a política, queriam derrubá-lo, ele voltou, ele é o presidente do maior país do mundo, um dos mais fortes. E por que ele, conhecedor da palavra de Deus, se diz seguidor de Deus? Pelo menos conhece. Ele se levanta combatendo todas essas coisas horríveis, combatendo as drogas, combatendo a bandidagem, combatendo pessoas que não querem que as pessoas adorem o Deus de verdade, tenham liberdade religiosa. Por quê? Porque está na palavra. É a palavra de Deus. Olha o versículo 2. Porque eles te darão longura de dias e anos de vida e paz. Quem não quer paz? Quem não quer viver bastante nesse mundo? Ainda que esteja conturbado, ainda que o mundo esteja com tantas coisas horríveis, mas ninguém está falando assim, eu vou embora. Vai embora para onde? Para onde você vai? Após morte, para onde você vai? Eu estou sempre perguntando isso para você.
morreu, acabou, querido. A escolha é agora, por isso que eu venho aqui pregar. Pessoas passam aqui rindo da minha cara, zombando de mim, outros mandam um recadinho para mim pelas redes sociais, pelo WhatsApp, por aí, por aqui, entende? Com zombaria, com descargo, não crendo, até colegas de ministério. Cada um tem uma maneira de pregar, a forma de pregar, e eu tenho a minha maneira. Uns pulam, outros dão um cabeção na parede, há tantas maneiras. E eu trago o recado de Deus como está na Bíblia. Olha, eu estou lendo a Bíblia. O que você quer? Quer brigar comigo? Briga com Deus. Olha o que está aqui escrito. Porque se você obedecer realmente a palavra do Senhor Deus, eles te darão longura de dias. Você vai viver bastante. E anos de vida. E que mais? E paz. É possível ter paz no meio das tribulações, no meio das lutas? É possível, sim, Senhor. E essa paz, ela vem de uma maneira que você não sabe. Às vezes você está chorando, você está perseguido, você está numa tristeza tão grande. E essa paz vem. Quem te deu? Quem trouxe a paz? O Deus vivo. O Deus vivo. Por quê? Porque eu guardo as suas instruções. Já disse, vou repetir, sou um ser humano igual a vocês. Porém, eu procuro andar perto da palavra. Procuro andar na palavra. Versículo 3. Não se afaste de ti a benignidade e a fidelidade. Benigno, bom. Às vezes eu digo para mim mesmo, quando eu vejo certas perseguições, certas coisas, eu digo para mim mesmo, sabe, eu acho que eu devia ser ruim, igual a muitos que eu conheço que são ruins, e tem isso e aquilo, tem não sei o quê, tem não sei o quê, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Rapidinho Deus fala aqui, graças a Ele, obrigado Pai, para de falar besteira. Continue sendo como você é. Então não se afaste de ti a benignidade, a bondade, a gentileza, a educação, os bons tratos, a honestidade e a fidelidade. Fiel a quem? A Deus vivo. Fiel a Ele. Eu tive ofertas durante meu ministério ativo diante de igreja. Hoje a igreja para mim é o mundo, né? Graças a Deus. Então, sempre fui fiel a Ele, não aceitei nenhuma proposta de nada, seja lá do que fosse. Propostas boas, socialmente falando. Eu cheguei a ganhar de salário 5, 6 mil, até 9 mil reais. E tive oferta, sabe de quanto? 20 mil. Fidelidade, fiel a Deus. Atas ao teu pescoço a benignidade e a fidelidade. Atas ao pescoço, ou seja, Deus diz claramente, segura para você, segura, não solta essa fidelidade. Não se venda, não se entregue por nada. Por dinheiro, por poder, por fama, seja lá o que for, não. Seja fiel a Deus, fiel a Deus, fiel a Deus. Às vezes você diz para você mesmo, caramba, eu faço isso, faço aquele outro, e de repente, o que eu estou ganhando? A paz, a alegria, a certeza de vida eterna. Escreva na tábua do teu coração. Escreva na tábua do teu coração, do teu coração. É o que eu tenho feito. Com choro. Quantas vezes lá na minha casa eu vou no banheiro para chorar? Como uma criança. Limpo os olhos e saio dali em paz. Alegre. Então, assim, versículo 4, assim acharás favor e bom entendimento
à vista de Deus e dos homens. Isso sim é maravilhoso. Você vai achar favor e bom entendimento à vista de Deus e dos homens, é o que me importa. Por isso que a lista aqui começa, primeiro o quê? A vista de quem? De Deus. Deus vivo. É o que eu sempre estou dizendo. O Deus morto, ele não enxerga não, querido. Ele está mortinho, mortinho, mortinho. Ele não enxerga nada, ele não olha, ele não vê, ele não anda, não caminha, não faz nada. Ele está morto. E aquilo não é Deus. Deus é só um. Confia no Senhor de todo o teu coração. Eu confio. Sem dúvida que eu confio. E não te estribes no teu próprio entendimento. Sabe como é que é? A pessoa troca, ela começa a trocar. Dentro do seu entendimento, ele quer outro Deus, ele quer outro caminho, ele quer outro milagre, ele quer outro sinal, ele quer coisas que não estão na palavra de Deus. Eu sou radical, eu sou palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a nossa cabecinha, de manhã pensa uma coisa, na hora do almoço outra, até à tarde outra e à noite outra. Ela muda. Segundo o meu bel prazer, como que eu vivo? Como que eu faço? O que eu como, o que eu bebo, o que eu visto? Qual religião eu vou frequentar? Aonde eu vou? O que eu vou fazer? Então confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. No teu próprio entendimento. Que Deus está falando o que eu acabei de falar. Cuidado. Filho meu. Você é filho de quem? De manhã você é filho de Deus? À tarde você é filho de quem? À noite você é filho de quem? Por favor. Tome cuidado. Tome cuidado. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Reconhece a Ele, o único Deus em todos os teus caminhos. Com licença, vou tomar água. Então, reconhece-o em todos os teus caminhos, onde você andar, o que você caminhar, onde você viver. Reconhece Deus e Ele endireitará as tuas veredas. Ele cuida de você, se você deixa Ele cuidar de você. Qual Deus que está cuidando da sua vida? É gostoso, sabe aquele exemplo que eu dei numa das pregações? Como o nenê no colo, a criança no colo do papai. Ele balança você, ele te acaricia, ele te cuida, ele te alimenta, ele te dá tudo o que você precisa. Sim, Senhor. Mas eu aceitei, mas não sou rico, não. Ele não disse que você, aceitando ele, você ia ficar rico, milionário, não. Quem falou isso são uns bandidos que tem por aí. Perdão. Reconhece-o, então, em todos os teus caminhos, aonde quer que você andar, reconheça a Deus, somente Deus. Um Deus. Nada mais. E Ele vai endireitar as tuas veredas, o teu caminhar. Ele vai cuidando de você. Ele vai te dirigindo para cá, para lá. Ele vai te dando orientação, aquilo que você deve ou não deve fazer, aonde você deve ir, o que comer, o que beber, o que vestir, como adorá-lo, como servi-lo. Não sejais sábio. Olha a palavra de Deus. Quando eu termino a pregação e você termina de me ver, abre a Bíblia. Fecha o seu aparelho aí, onde você está me assistindo, televisão, seja lá onde for, celular. Feche ele. Na Bíblia, onde você está lendo, me acompanhando, leia de novo, meditando. Vai lendo e meditando. Olha esse versículo 7. Olha que profundidade que tem. Toda a Bíblia ela é profunda. Ela é a palavra de Deus, né? Deus Altíssimo. Veja bem. Olha só. Não sejais sábio a teus próprios olhos. Oh Deus.
Dá para você entender isto? Por que tem milhares e milhares de religiões no mundo? Dá para você entender de onde saíram as seitas religiosas, as famosas, antigas, de 1500, 1700, 1600, né? E as novas. Da onde saíram as seitas religiosas? As mais famosas, as maiores no mundo inteiro. Do meio evangélico, para minha vergonha. Do meio evangélico. Do meio evangélico. Daí saíram. Porque a palavra de Deus, ela é espada de dois fios, ela te pega, ela te machuca, querido, ela corrige você. Ela diz claramente, não faça isso, filho meu. Mas você faz, você quer desobedecer, é o que fez Adão e Eva. Deus falou, não vai, não coma, não coma, não coma. Tem um monte de coisa aqui, mas você pega e vai. Foi o que ele fez. E caiu. Caíram os dois. Então não seja sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor, aparta-te do mal. Teme ao Senhor, aparta-te do mal. Qual é o mal? Você sabe o que é mal? Você sabe o que é mal, querido? É lógico que você sabe o que é mal. Olha, eu vou te dar um exemplo bem pequenininho. Meu pai gostava de beber. Antes dele conhecer ao Deus vivo. E havia discussão entre o casal. Nada de briga horrível, feia, que nós, filhos, não pudéssemos ver. Aquele bate-boca, assim, meio suave. Aí minha mãe pegou e falou assim, você quer ver como isso aqui que você bebe é álcool? Não, isso é pura, é a cachaça mais pura, mais cara, mas... Não, minha mãe falou, é puro álcool. Pôs um pires numa mesa, pôs a pinga e acendeu um fósforo e jogou ali, pegou fogo. Hã? Então meu pai sabia o que era mal. Mas as pessoas sabem o que é mal, mas gostam de fazer o mal. E aí elas procuram uma justificativa. Não, isso não é mal. Vamos só um pouquinho. Eu comecei assim, com 12 anos. 12 anos. 12. Minha primeira bebida, batida de amendoim. Gostoso. Era só um pouquinho, docinho, né? Tinha até a coisinha do amendoim, assim, meio leitoso. Era bom? Era. E dali, aparta-te do mal. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Você sabe o que é mal, querido? Olha para mim. Você sabe o que é mal, porque você traz o mal para sua casa. Você traz desgraça para sua família, para os seus filhos, para sua esposa, para o seu esposo, para o seu pai, para sua mãe, se vive com você. Você traz o mal. Aparta-te do mal. Filho meu. É Deus falando. Filho meu. Você é filho de Deus, aparta-te do mal. Isso será saúde para a tua carne, se você se aparta do mal. Refrigério para os seus ossos. Você vai viver bem. Acabei de falar da cachaça, das drogas, do cigarro, do fumo, do tabaco, seja lá do que for. Aparta-te do mal. Ambiente que você vai, festa, balada e etc, etc, etc. É mal, você sabe que é mal. Honra ao Senhor. Você está desonrando a Deus, você sabia? Deus falando com você. Olha o versículo 9. Honra ao Senhor. Qual Senhor? Seu pai, sua mãe, seu avô, seu bisavô, né? O seu líder religioso, seu pastor. Não. Aí um respeito, sim. Honra ao Senhor com os teus bens, né? Eu ganhei, por que eu ganhei? Porque Deus me deu, certo? Então eu honro a Ele com meus bens. E com as primícias e toda a tua renda. Honra o Senhor Deus Todo-Poderoso. Assim se encherão de fartura os teus celeiros. Deus vai te abençoar. Olha, vida abençoada aos que honram o Senhor Deus vivo. Lembra quando eu falei para vocês que em 1972 eu aceitei o Deus vivo? 1972, eu tenho 79 anos hoje. Eu aceitei o Deus vivo.
daquele dia, daquela terça-feira, até o dia de hoje, nesse presente dia aqui, nunca, nunca, nunca me faltou um grão de arroz na minha mesa. Nunca bati na porta de ninguém para pedir um pão para as minhas filhas, para minha esposa ou para mim mesmo. Nunca. Passamos apertados? Sim, Senhor. Tivemos lutas? Sim, Senhor. Mas nunca me faltou nada. Nada. Então assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares, suprido de tudo, inclusive de doenças. Graças a Deus. Enfermidades, uma coisa ou outra, um corte, um acidente, normal. Mas nunca uma doença terrível, graças a Deus. Então, vida abençoada aos que honram ao Senhor Deus vivo. Deus vivo. Deus vivo. Você que não conhece o Deus vivo, que não tem o Deus vivo, aceite-o enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Versículo 11. Filho meu, procure você ouvir Deus falar, filho meu. É gostoso isso, querido. É gostoso isso. Deus fala com você. Deus falou comigo antes de sair de casa, me dando a mensagem para amanhã. Sabe? Para amanhã ou depois, quando Ele quiser. Ele me deu a mensagem. Sabe o que é isso? É um coração aberto. Tem gente que não acredita. Honra o Deus vivo. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor. É duro, de vez em quando ele vem e pimba no Wagner. Eu. Dói? Dói. Eu choro, eu clamo, eu peço perdão, eu vou para os cantos e nem tem nojo da sua repreensão. Ele me reprime, ele me corrige, é lógico, porque o Senhor repreende. Olha o que diz a Bíblia. Ele repreende aquele a quem ama, ele me ama. Sem dúvida, ele me ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. O pai que verdadeiramente é um pai que ama o filho, mesmo que ele dá uma cintada, uma chinelada na traseira, ele faz com carinho para repreender, para ensinar. Entendeu? Eu tenho 4 filhas. Criei-as debaixo do Deus vivo, debaixo da palavra do Deus vivo, sabe? Hoje, elas agradecem a mim e a sua mãe. Às vezes elas falam, a gente tinha vontade de matar vocês, porque não deixava fazer uma coisa e fazer outra, ir aqui ou ir ali. Mas agradecemos hoje, porque se somos o que somos, temente ao Deus vivo, servindo o Deus vivo, não fomos para droga, prostituição, para roubo, para nada de porcaria do mundo, é porque vocês nos criaram debaixo da palavra do Deus vivo. Esta palavra que eu estou lendo para você. O Senhor repreende aquele a quem ama. Nós repreendemos porque amamos as nossas filhas, assim como o pai ao filho a quem quer o bem. Feliz é o homem que acha sabedoria, é o homem que adquire entendimento. Esse homem é feliz. Acha sabedoria. Em quem? No Deus vivo. Entendimento em quem? No Deus vivo. Pois melhor é o lucro que ela dá, a sabedoria, o entendimento, do que o lucro da prata. E a sua renda do que o ouro. Então, melhor, a sabedoria e entendimento é melhor do que o ouro e prata. Eu sou rico dessa bênção, sem dúvida alguma. Deus continua chamando seus filhos para abençoá-los.
Agora você quem sabe? Você é filho do Deus vivo, então seja abençoado pela obediência à sua palavra. Amém.